Esses dias eu tava me lembrando sobre corrida e tive um insight pro vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Esses tempos eu tava conversando com um amigo meu que pratica corrida e aí eu comecei a me lembrar de como foi quando eu corri a única maratona que eu fiz na vida, que eu corri 10 quilômetros, eu nunca tinha corrido tanto. E aí eu corri 10 quilômetros e queria contar um pouquinho pra vocês como é que foi essa experiência. Eu comecei a gostar de correr quando eu morava em Jundiaí, porque lá tinha muitas árvores na rua, o bairro era bem tranquilo e eu adorava correr na rua ou no parque, que também era próximo da minha casa. E aí quando eu mudei pra São Paulo, em julho do ano passado, eu comecei a inventar mil desculpas pra correr. Então, e aqui só tem muita ladeira, não tenho fôlego suficiente. O parque fica longe, daí só o tempo que eu vou ter, o trabalho que eu vou ter até chegar lá no parque pra poder correr. Não, vou ficar por aqui mesmo, sabe? Não, então, assim, eu vou correr, mas só depois da plástica, porque, né, é um trabalho à toa pra começar a correr, aí depois parar, depois ter que começar tudo de novo. Então, eu dei várias desculpas pra não correr, né? Porque, na verdade, eu não tô querendo tanto assim correr. Eu gosto de correr, mas eu não tô querendo tanto no momento. Então, por isso que eu não me dediquei pra isso. Mas, na época que eu tava bem afim lá em Jundiaí, correndo todos os dias quase, né? Um pouquinho por dia, eu tava super animada e aí eu combinei com alguns amigos meus de fazer uma corrida de rua. Daquelas, né, que são muitas pessoas e tudo, até essa camiseta é de lá. E aí, como eles já estavam acostumados a correr bastante, eles falaram assim, vamos fazer de 10 quilômetros. E eu quase não corria nem 5 andando lá em Jundiaí, né? Nas minhas corridinhas por lá mesmo, pelo bairro. E aí eu falei, nossa, será que eu dou conta de correr 10 quilômetros? Mas eu também não ia fazer a de 5 quilômetros e ficar lá sozinha e todo mundo fazendo a de 10. Então eu falei, tá, eu vou arriscar e vou. Aí, claro, eu tive uma preparação, né? Corri um pouquinho mais durante algumas semanas, cerca de 7 quilômetros mais ou menos. E aí levei um fone pra me dar, né, uma focada, porque se ficasse muito sem nada, a minha mente fala muito mais, fica enchendo muito mais meu saco. Então com o fone eu fico focada na música e só corro. E aí o que aconteceu? Nesses 10 quilômetros, a maior parte do percurso eu fiz sozinha, porque, né, como os meus amigos estavam acostumados a correr, eles foram lá pra frente, e eu fiquei naquela coisa sozinha, assim, era eu e o fone focados ali, correndo. E aí o que acontecia? A minha mente começava a me boicotar. Do tipo, será que você vai conseguir completar a prova? Porque tem um tempo pra você fazer os 10 quilômetros, né? Será que você vai conseguir completar a prova? É melhor você correr mais. Aí eu dava aqueles tiros assim, corria, mas rapidinho já acabava meu fôlego e aí eu parava. Só que daí, em vez de voltar pro ritmo que eu tava antes do pico, eu atrasava mais ainda. Eu andava mais devagar ainda, né? Trotava mais devagar, ou então começava a andar pra poder compensar aquela falta de ar que eu tava sentindo por causa do tiro. E aí eu ficava lá, devagarinho. Quando eu via, minha mente já começava a falar comigo de novo. Nossa, aquela senhorinha tá correndo mais que tu, é melhor tu correr. Aí eu dava outro tiro, sabe? Ficava lá alucinada durante 2 minutos e morria. Aí eu voltava pro mesmo ciclo. Em vez de voltar pro trote que eu tava no mesmo ritmo, eu voltava no ritmo menor ainda pra poder recuperar aquele... Eu já tava quase abrindo aqui o meu pescoço pra ver se entrava mais ar, porque eu não tava mais conseguindo. E eu fiz isso algumas vezes, eu dei alguns tiros desses, até que eu me dei conta de que a constância é a chave. Então assim, não é ficar dando tiro de louca e nem ficar andando bem devagarinho. É você pegar um ritmo que seja confortável pra você, né, um trote confortável, e seguir. E vai, naquele ritmo. Beleza, tá tranquilo? Vai. Então continua. E aí a mente boicota muito menos, porque ela não fica te comparando com nada, porque você tá no seu ritmo. Então, independente se tem uma pessoa que tá passando na minha frente ou se qualquer coisa, e aí fica assim, só anda, só vai fazendo aí seu caminho, uma hora você chega, porque uma hora vai ter que acabar. Você não vai ficar correndo pra sempre. Então vai nesse ritmo e continua. E aí eu terminei a prova em 1h12, que pra mim foi uma vitória muito grande. Eu achei que eu não ia nem completar a prova. Acho que tinha 2 horas de prova. Eu achei que eu não ia conseguir nem fazer as 2 horas, e aí eu acabei fazendo em 1h12, até ganhei um café da manhã de um amigo meu, que ele falou, se você fizer até 1h30, eu te pago o café da manhã.
Então foi super válido, assim, foi super gostoso, super divertido. E uma das coisas mais interessantes foi essa chave que me veio lá sobre a constância. E aí eu tava pensando sobre isso esses dias, que a vida inteira é assim. Não só a corrida, mas como o processo todo de dieta e a vida como um todo, porque não adianta você querer emagrecer 20 quilos em uma semana, porque não foi em uma semana que você engordou esses 20 quilos, então naturalmente você também não vai emagrecer em uma semana, né? E também você não tem como resolver grandes questões emocionais, grandes problemas em um dia também. Então você precisa traçar a meta e ir dando um passo de cada vez e tendo constância. Se todos os dias você der um passo, você vai chegar na sua meta, né, no seu objetivo, porque as chances de boicote mental são bem menores. E aí você tem a caminhada mais prazerosa também, esse percurso até você realizar o que você quer, ele acaba sendo mais prazeroso, porque imagina, você numa loucura, eu fiz isso muitas vezes durante a minha dieta de, não, então eu tenho uma festa tal dia, então eu vou emagrecer 6 quilos até essa festa. Nunca emagreci, nenhuma vez. Nenhuma vez que eu pus um dia e falei, nossa, eu vou fazer uma super restrição alimentar, vou fazer um monte de exercício, vou beber só água. Eu nunca cheguei no peso que eu falei que eu ia chegar. Porque eu ficava tão alucinada e isso me causava estresse, causava ansiedade, eu acabava inchando por causa, né, de cortisol que eu liberava e porque eu ficava ansiosa, daí a minha fuga era comer. Então eu nunca fazia essas coisas em períodos pequenos, né. Então fica a dica de hoje, que a vida é uma maratona, ela não é um sprint, né. Então se você pensar nisso, a vida vai ficando mais leve na trajetória. Que é o importante, né? Porque se você tiver alucinado, uma que você não curte o que você tá fazendo e outra que você faz as coisas por obrigação, né? Porque você tem que comer direito, porque você tem que resolver aquela coisa hoje, porque você precisa, sabe, tudo aquela coisa assim, aquela coisa forçada, aquele estresse. E isso não faz bem nem pro físico, nem pra mente. Então lembrar da constância, que a vida é uma maratona. Fica muito mais fácil assim, né? Um beijo e até a próxima.